A inclusão no mercado de trabalho. Descrição da imagem. Na ilustração, um homem cego está em primeiro plano, sentado em uma cadeira de frente para o computador em um escritório. Em segundo plano, estão 4 colegas trabalhando. O homem usa óculos escuros, roupa social, fones de ouvido. Sua bengala branca está apoiada na cadeira e seu cão-guia está deitado ao seu lado, de frente para nós. O desafio da inclusão profissional. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Lei Brasileira de Inclusão, artigo 34. A população com deficiência, em sua maioria, enfrenta grande dificuldade em garantir seu acesso a direitos fundamentais, entre eles, o direito ao trabalho digno. Apesar desta histórica exclusão, as pessoas com deficiência apresentam potencialidades para ocuparem diferentes postos de trabalho, desde que sejam empreendidas ações em busca da construção de ambientes que valorizem a diversidade, da equiparação de oportunidades e da eliminação de barreiras, a fim de tornar o ambiente acessível e inclusivo, para que as pessoas com diferentes tipos de deficiência possam desempenhar suas funções como qualquer trabalhador. É importante compreender que ressignificar o ambiente, transformar a cultura e as relações de trabalho nas suas diferentes modalidades em uma perspectiva acessível e inclusiva ultrapassa o cumprimento de obrigações legais, como previsto na Lei de Cotas e na Lei Brasileira de Inclusão. Vale dizer que, via de regra, a transformação empreendida nas organizações, visando a inclusão profissional de pessoas com deficiência e de outros grupos historicamente excluídos, contribui para que todas as pessoas tenham melhores condições de trabalho. Somado a este aumento qualitativo nas condições de trabalho de todas as pessoas, observa-se que a inclusão profissional de pessoas com deficiência contribui para que a diversidade no ambiente corporativo, uma das grandes pautas das empresas no século XXI, seja efetivada, uma vez que a contratação de talentos diversificados é de suma importância para ambientes de trabalho mais flexíveis, sustentáveis, produtivos e criativos. Para tanto, mostra-se necessária a criação e implementação nas empresas de um programa de inclusão profissional de pessoas com deficiência e/ou de diversidade, que envolve diferentes dimensões e ações articuladas. É importante que tal programa não se restrinja apenas à etapa de contratação de profissionais com deficiência. Um programa de inclusão de qualidade deve abranger uma série de ações que objetivem a mudança na cultura organizacional, a conscientização e sensibilização de todos os profissionais em relação à importância de um ambiente diverso e plural, a revisão dos processos, a criação de estratégias de comunicação acessíveis, a revisão dos processos de recrutamento e seleção, a atração e a retenção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, buscando a construção de espaços que valorizem a diversidade e a construção de trajetórias profissionais exitosas para todos e fortalecendo, de fato, culturas organizacionais inclusivas. Tais ações passam pelo entendimento das necessidades das pessoas com deficiência, por criação de espaços sistemáticos de discussões sobre conceitos fundamentais, como acessibilidade, diversidade, inclusão e direitos humanos, bem como pela inserção da pauta nos planos estratégicos das diferentes áreas e setores. Um ponto importante no desenvolvimento de um programa específico para incluir pessoas com deficiência nas organizações é compreender que a inclusão é um processo amplo. Desse modo, além de existirem diretrizes gerais que garantem as condições de acessibilidade, pautadas preferencialmente pelo desenho universal, é necessário um olhar atento que relacione as características das pessoas com diferentes deficiências em diálogo com a vaga. Convém ressaltar que, quanto mais acessível e inclusiva for a organização, menos adequações individuais são necessárias. Isto é,
Para tornar um ambiente de trabalho efetivamente inclusivo, deve-se atentar a quais são as especificidades de quem ocupará o posto de trabalho. Afinal de contas, cada pessoa é um sujeito único, com muitas características, experiências e contextos, sendo que a deficiência é apenas uma de suas características. Além disso, é importante que os programas de diversidade e inclusão levem em conta a interseccionalidade das pessoas, e nas demais pautas vinculadas à diversidade, sejam consideradas as pessoas com deficiência. Isto porque é diferente uma profissional negra com deficiência de um profissional branco com deficiência. Ela fará parte de qual recorte? Gênero, raça ou pessoas com deficiência? Cenário. Conforme apontado na primeira seção desta publicação, aproximadamente 15,7 milhões de brasileiros declararam, no Censo Demográfico IBGE 2010, ter grande dificuldade ou não conseguir de modo algum enxergar, deficiência visual, ouvir, deficiência auditiva, se locomover, deficiência motora, ou ter deficiência intelectual mental. Desse total, cerca de 9 milhões têm entre 18 e 64 anos de idade, configurando um grande contingente de pessoas com potencial para ingressar no mundo do trabalho. Se considerarmos também as pessoas que declararam, no Censo Demográfico IBGE 2010, possuir alguma dificuldade para enxergar, ouvir ou se locomover, além das pessoas com deficiência intelectual mental, este número sobe para mais de 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. Desse total, cerca de 32 milhões têm entre 15 a 64 anos de idade. Apesar deste potencial de pessoas em idade economicamente ativa, de importantes avanços legais, como a Lei de Cotas, Lei Federal nº 8.213, de 1991, e a Lei Brasileira de Inclusão, Lei Federal nº 13.146, de 2015, por exemplo, e do direito ao trabalho ser considerado um direito humano fundamental, constata-se que um grande contingente de pessoas com deficiência continuam sendo excluídas do mercado de trabalho. Dados da Secretaria de Inspeção do Trabalho, CIT 2018, apontam que das 768.723 vagas reservadas para pessoas com deficiência no Brasil, apenas 389.165 estavam ocupadas. Isso significa que quase metade, 379.558, ou 49,3%, das vagas reservadas para pessoas com deficiência estavam desocupadas. Quando saímos do nível nacional para olharmos o nível local, tanto o estado de São Paulo quanto a cidade de São Paulo também possuem um cenário alarmante em relação ao cumprimento da lei de cotas. Também, segundo dados da CIT 2018, das 325.785 vagas reservadas para pessoas com deficiência no estado, apenas 151.766, 46,5%, estavam ocupadas. E das 177.366 vagas reservadas para pessoas com deficiência na capital paulista, apenas 78.049, 44%, estavam ocupadas. Portanto, a necessidade de se implementar políticas inclusivas nas organizações é urgente, uma vez que incluir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho significa impactar a vida de milhões de brasileiros que têm seu direito negado. Com o objetivo de contribuir para dirimir este cenário, elencamos nas próximas sessões informações para subsidiar o desenvolvimento de diversas ações que propiciam a inclusão profissional de pessoas com deficiência.